Muito bem, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15. O nosso tema hoje é o que nos distancia ou nos aproxima de Deus. Vou partir do verso 11. O que nos aproxima ou nos distancia de Deus? Quem achou, diga amém. Diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. No muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com os dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. 17. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, traga a melhor roupa, vistam nele, coloque um anel no seu dedo e calçados em seus pés. Traga o novilho gordo, matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. O que estava acontecendo. Esse lhe respondeu: Seu irmão voltou, seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta e são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao pai: Olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Vamos orar? Senhor, a palavra é tua e o povo é teu. E eu peço que o Senhor unja quem vai falar e quem vai ouvir também. Que o teu Santo Espírito tenha liberdade e que proclamamos cura, libertação e salvação. Libera mais anjos ministradores aqui neste lugar. E libera anjos guerreiros delilhando esses quarteirões, quebrando, lulando, cancelando toda e qualquer atuação maligna. Toma toda a mente agora e faz cativa ao Senhor. E não aceitamos nenhuma perturbação no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, essa passagem ela fala de perdas, mas também fala que foi perdido e foi achado. Aqui fala de uma ovelha que estava perdida, de uma dracma que estava perdida, e também fala de um filho que também estava o quê? Perdido. Na vida nós temos perdas, querido. E tem perdas que podem ser reparadas, outras não tem como. E às vezes nós não sabemos lidar com as perdas que não podem ser reparadas. Quando você perde alguém, querido, o que lhe resta é você vai entender e crer na soberania de Deus. É você crer que Deus está no controle de todas as coisas e que vai ficar saudade. E a saudade só é saudável quando ela vem acompanhada de gratidão.
Quando a saudade não vem acompanhada de gratidão, fica um negócio complicado no seu coração entre você e Deus. Porque há questionamentos que talvez você não vá obter respostas. Então o que lhe resta é você descansar na soberania de Deus. Na semana passada, ou retrasada, uma irmã lá do Batista do Planalto, um rapaz dirigindo bêbado, atropelou a irmã e ela morreu, né? Casada, preparando para ter filho, e ela morreu. E às vezes nossa pergunta é: por que ela faleceu? E a pergunta, a gente sempre vem essas questões: por que faleceu? Eu ouvi um comentário que dizia o seguinte: a pergunta não é por que ela faleceu, com qual propósito ela existiu. Aqui que faz a diferença. Porque, embora todo dia, um dia nós vamos embora. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Mas a pergunta-chave: com que propósito ela existiu? E agora eu transfiro essa pergunta para você: com que propósito você está existindo? O que você está fazendo aqui na Terra? Qual o seu propósito? De trabalhar, de ganhar dinheiro, está tudo certo? De conquistas, está tudo certo? Se o seu propósito é tão somente esse, a Bíblia diz que você é a pessoa mais infeliz da face da terra. E eu quero perguntar para você que quando você partir, ou eu partir, as pessoas não vão perguntar por que eu parti, mas que fique impresso no coração das pessoas com que propósito você existiu. E eu pergunto novamente: com que propósito hoje você está existindo? Para que você está existindo hoje? Para fazer o que você está aqui na terra? O que você está fazendo aqui na terra enquanto você existe? Quando isso ficar impregnado em nossos corações, as pessoas não vão procurar saber por que você partiu, mas vão entender qual o propósito que você existiu. Aqui que está o ponto. Aqui que está o ponto. Não é porque você vai embora, porque a coisa mais certa que nós temos é que nós vamos embora. Agora a pergunta é: com que propósito você está existindo? Aqui que faz a diferença. E quando você partir, as pessoas vão entender que você não deixou só uma herança, mas você deixou um legado. Aqui faz toda a diferença. Então a gente precisa entender por que você está existindo. Por que no dia que você partir, as pessoas vão ficar tristes. Claro, eu quero que todo mundo fique triste, né? Mas elas vão entender com que propósito você existiu. Aí vocês vão poder olhar para trás e vão dizer: valeu a pena você ter existido. Valeu a pena você ter existido. É bem diferente, porque as pessoas vão parar de perguntar por que você partiu, mas quando eles entenderem por qual propósito e por que propósito você existiu, a dor fica menor. Eu não estou dizendo que não vai ter dor, mas a dor fica menor porque você cumpriu cabalmente o propósito para o qual você foi chamado. Amém, querido? Então, essa questão por que você partiu e com que propósito você existiu faz toda a diferença para nós. Porque se a gente não entender com que propósito você está aqui, você se perde em meio a essas conquistas terrenas. Não que você não possa fazê-las, você precisa fazê-las. Mas com que propósito você está conquistando isso daqui? Porque daqui você não vai levar nada. A gente fala isso, mas parece que não entra. A gente morre por causa dessas coisas daqui, a gente perde a saúde por causa dessas coisas daqui, a gente não busca a Deus em primeiro lugar, a gente quer essas coisas que acha que vai faltar. É o pão, é a vestimenta, é a água, a gente fica um negócio meio desesperado. Mas se a Bíblia diz que o Senhor é seu pastor e nada te faltará, as coisas têm que internalizar mais nas nossas vidas. Esse som está ruim, cara, olha para mim. Está dando um ciricutico aqui nesse som aqui. Então, aqui a gente lida com perdas, não é assim? E tem perdas que são reparáveis, outra não, né? E tem coisas que você vai ter que crer na soberania de Deus, pronto e acabado. Então, o que nos distancia de Deus? Certamente você vai responder: é o pecado. Eu concordo plenamente com você. Mas o pecado maior que nos separava de Deus, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, e agora esse pecado, quando você aceita Jesus, esse pecado ele é quebrado. Não tem mais isso. Você agora pode entrar no Santo dos Santos e adorar ao Senhor. Mas existe agora uma continuidade, uma vida de santidade, uma vida de santificação. Porque justificado você foi no momento que você aceitou Jesus, a justificação que ocorreu na cruz do Calvário, ela vem sobre a sua vida. O sangue derramado na cruz do Calvário, agora é derramado sobre a sua vida. E Deus nos vê através do sangue de Jesus. E o diabo também te vê através do sangue de
Jesus. E o bom disso, sabe o que é? É que não pode te tocar. Sabe por quê? Porque você foi lavado, está coberto pelo sangue do Cordeiro. Amém, querido? Por isso macumba não pega em vida de crente. Pega? Não pega, não pega. Pode amarrar seu nome na boca do sapo. Coitado do sapo. Mesmo porque o sangue já está sobre a sua vida. Por isso que Deus te vê justificado. E você vai viver um processo de santidade. Aquele que mentia não vai mentir mais. Aquele que roubava não vai roubar mais. Então há uma transformação continuada na minha e na sua vida. Então, se o pecado maior agora já foi quebrado nas nossas vidas, querido, o que nos resta agora é vencer cada batalha dia após dia. Porque a guerra maior já foi ganha na cruz do Calvário. Ele diz à morte, onde está a sua vitória? Filho de Deus não morre, ele volta para casa. Amém, querido? Não fique com medo da morte, não. É a coisa mais certa que tem na sua vida. Mas a Bíblia diz que a morte já não cabe mais, não faz parte mais da sua vida. Se um dia você partir, você vai voltar para casa. Amém, querido? Não vou perguntar quem quer voltar para casa, não. Mas, verso 11. O que nos distancia e o que nos aproxima de Deus. Querido, uma coisa é você ter relacionamento com Deus, outra coisa é comunhão. Se você tem um filho, ele vai embora para um outro estado, outro país, ele não te comunica, não tem um WhatsApp, não tem nada, ele deixa de ser seu filho, sim ou não? Sim ou não, gente? O que você perde com ele? O que é, gente? Comunhão, muito bem. Onde ele estiver, não importa, mesmo que ele não tenha, ele não mande nenhuma, não comunique com você, ele continua sendo seu filho, mas ele perde a comunhão. Aqui que está o detalhe. E tem pecado nas nossas vidas que corta a nossa comunhão com Deus. Corta a nossa comunhão com Deus. Então a gente vai pegar alguns princípios aqui em cima dessa parábola do filho perdido. Verso 11 diz, Jesus perguntou, um homem tinha 2 filhos. O homem que tinha 2 filhos. É interessante que a palavra, ele tinha 2 filhos. Aqui não parece que eram seus filhos. Ele tinha, eu tenho 2 filhos. Eu tenho 2 pessoas em casa, que fala a questão de quantidade. Eu tenho. A Bíblia diz melhor serem 2 do que 1. A Bíblia diz o melhor ter 2 dentro de uma casa. É melhor serem 2. Então há uma diferença entre ser e ter. Então quando a Bíblia diz que é melhor serem 2, não está dizendo que é melhor ter 2 pessoas em casa. Ele diz então que é melhor ser. Então fala de identidade, fala de pertencimento, fala de individualidade, sabe de quem é, sabe do que quer, sabe onde vai chegar. Então aqui relata que ele tinha 2 filhos. Então a gente começa a entender, ter 2 filhos é a mesma coisa de ser filho, no sentido não de ser filho do mesmo pai, mas no sentido de relacionamento. E nós vamos ver aqui que algumas coisas aconteceram nesse relacionamento. O outro achava que tinha que trabalhar. O outro achava que tinha que usufruir de tudo que ele tinha direito. E assim vai caminhando. Então, uma das coisas que pode nos impedir de nos distanciar da comunhão com Deus é quando você entende que você não é filho. Ou só tem um conceito na mente, mas você não tem isso no coração. Né? Eu tenho um pai, mas se você tem um pai e não é filho, como é que fica a sua relação com esse pai que você tem e que você sente que você não é filho? É interessante isso. Então muita gente diz que tem um pai, mas não é o quê? Um filho. Essa consciência de ser filho, ela é muito importante. Essa consciência de identidade de filho é que dá norte para a vida. Essa consciência de pertencimento a um pai, não eu ter, mas eu relaciono com o pai, é que dá segurança e firmeza na sua vida. E nós estamos percebendo hoje, são homens e mulheres, jovens que sem segurança nenhuma para a vida, soltos na vida, sem percepção da vida. Porque talvez dentro da casa são pessoas que são 2 pessoas que têm um pai, mas não se sente filho, que tem um filho, mas não corresponde como pai. São coisas divergentes que vão acontecendo dentro de uma casa.
Quando ele diz que tinha 2 filhos, aqui a gente pode, então, ver a questão do relacionamento. O que nos distancia de Deus é a nossa questão como nós nos relacionamos com Deus. Tem gente que se relaciona com Deus como servo, nada de errado. Tem Deus que se relaciona com Deus como filho, melhor ainda, não é assim? Mas quando você se relaciona com Deus só como servo, ou quando você se relaciona com Deus só com Deus Todo-Poderoso, como você se relaciona com Deus como Ele só o soberano e não tem essa consciência de filho, é uma das coisas que atrapalha a nossa relação com Deus. E nos distancia dessa relação mais próxima, que você tem uma consciência de servo, você não tem ousadia de entrar no Santo do Santo. Você não tem ousadia de chegar na casa do seu pai e abrir a geladeira. É ou não é? Você tem que pedir permissão na casa do seu pai para abrir uma geladeira. Esse é um relacionamento totalmente distorcido. Porque quando você tem intimidade na casa do seu pai, você chega e abre a geladeira. E para piorar, aí fecha a porta da geladeira com o pé. Já viu isso? Eu sei que você não faz isso, não é? Essa intimidade, você sente essa liberdade de entrar na casa do pai. Então, uma das coisas que nos distancia é esse conceito de relacionamento. De servo, ele é soberano, ele é todo-poderoso, ele não deixa de ser isso. Mas como você se relaciona? Tem gente que se relaciona com Deus com medo, porque ele é todo-poderoso. Amanhã, se eu errar, vai cair um raio na minha cabeça e eu vou ser fulminado. Isso distancia o verdadeiro relacionamento com Deus Pai. Tem gente que tem a consciência de um Deus apocalíptico, vai dar um fim na sua vida. Então você vive tenso, não é assim? Com medo de acontecer alguma coisa, vive tenso. Você não é solto, você não é livre, você não tem essa flexibilidade, você não sorri. Para sorrir é pecado, você tem que estar com a cara fechada. Nada a ver com isso. Nada a ver. Então, esse conceito, ou esse entendimento de relacionamento com Deus, nos distancia, ou nos aproxima, ou nos limita. Tem gente que tem medo de pedir a Deus certas coisas. Eu peço tudo. Amém, querido? Você pode pedir tudo que você quiser. Pode ou não pode? Agora você vai receber tudo que você quer? Não, então você pede, ué. Você pede para apresentar para mim. Não é? Sabe por quê? O pai firmou a identidade dela. Então, se esses gaiatos cheios de 7-1, é 7-1 que fala? É 171? Hã? Ninguém sabe nada. Esse negócio aí, ela vai dizer, meu amigo, isso aí eu já escuto direto lá na casa do meu pai. Agora, se tem uma coisa mais de conteúdo, coisa mais interna para falar, é aqui que está o ponto. Então, quando a gente tem esse conceito não tão bem estruturado, você se torna uma pessoa limitada no seu relacionamento com o pai. Tinha 2 filhos. Tinha 2 filhos. Mas a questão não é ter, é ser. E a Bíblia continua aí no verso 12, diz: o mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Ele diz: eu quero o que é meu. Uma das coisas que impede o crescimento do relacionamento com o pai é quando você tem o conceito daquilo que é meu e não nosso. Não estou falando aqui agora que você vai perder a sua individualidade dentro da casa. Não estou dizendo isso. Que quando você não tem a consciência do que você faz na sua vida, o que você faz através da sua vida afeta toda a sua família. Quando você perde a consciência do nosso, você acha que é só seu, e você faz e diz que ninguém tem nada a ver com a sua vida e que ninguém paga as suas contas. Você viu falar isso? Mas a herança que ele recebeu não é dele que ele adquiriu. Adquiriu no sentido que ele mesmo, com as suas próprias forças, adquiriu do pai. Ele diz: o que é meu. Perdeu a consciência do nosso. Quando você perde a consciência do nosso, querido, é complicado, porque o que você faz, você não entende que tem consciência sobre toda a família. Tem consequência sobre toda a família. Na vida da família vai ser todo o quê? Vai ser toda mexida. O diabo é muito inteligente, querido. Quando ele não pode atacar a família toda, o que ele faz? Ele escolhe o quê? Ele pega para arrebentar a família toda.
ele pega uma pessoa para destruturar toda a família, inclusive pai e mãe. Os irmãos já tratam diferente, né? A relação entre irmão com irmão é diferente. Mas a relação de pai para filho, quando pega um, querido, é um negócio complicado. Por que afeta o outro? Porque você vê a sua mãe sofrendo por causa do irmão. Aí você toma raiva do irmão, a sua mãe que você não quer que você tome raiva do irmão, porque ele é filho. Aí começa essa complicação dentro de uma casa. Então, quando você tem a consciência do meu, esse relacionamento seu com Deus, ele fica limitado. Ele fica o quê? Afetado. Não é meu. O que é? Nosso. Eu não estou dizendo que você vai perder, vou repetir novamente, você não vai perder a sua individualidade. Mas se você precisar emprestar roupa para o seu irmão, você vai emprestar, sim ou não? Diminuiu, tá vendo? Eu sei como é que é isso, eu tinha um irmão em casa também. Né? Então a gente perde a consciência do nosso. Então os pais vão educando. Não, aqui não é só seu não. Eu me lembro a minha irmã uma vez, a Débora está aí, na hora do almoço ela comprou um refrigerante e colocou lá em cima da mesa. Só para ela. Sutileza. E meu pai diz, não, aqui quando eu compro para todos. Você comprou para você, você vai tomar outra hora, mas aqui na mesa, ou você reparte prato, não ia dar, porque comprou um pequenininho, não ia dar. Percebe sutilmente, ele vai ter consciência, perde a consciência do nosso e vai trazendo o que é meu. E quando você cresce com esse conceito do que é meu, quando você casa, você não tem consciência do nosso, do que é seu. Aqui afeta o relacionamento. Aí aquilo que não é da sua vontade, e você já tem uma tendência do controle, esse negócio é perigoso demais. Então quem tem controlador e fala o que é meu amigo, se não for do seu jeito, do seu modo, do seu tempo, esse negócio vira uma confusão, vira ou não vira? Vira. Percebe que isso afeta a sua comunhão com Deus, porque você afeta o próximo. Porque se você afeta o próximo, a sua comunhão com Deus está afetada. Não há como você dissociar a sua relação com o próximo com Deus. Se você não respeita aquilo que você vê, como é que você vai respeitar aquilo que você não vê? Então, sutilmente, essa relação me dá o que é meu, ela afeta a sua relação com Deus. Que você não tem consciência que o evangelho ele passa pelo próximo. Evangelho que não passa pelo próximo não é evangelho bíblico, não é. Então ele diz, me dá aquilo que é meu, e não aquilo que é nosso. Ele tem a consciência do que ele pode tomar posse, sem esforço nenhum. Então ele quer aquilo que é meu. E ele diz, por direito. Por direito. Você tem muita coisa por direito, querido, mas também você tem que cumprir os seus deveres. Nós somos muito fortes ao cobrar direito, mas para cumprir dever é um negócio complicado. Agora tem o outro lado da moeda aqui. Quem exige muito direito, fica muito exigente no dever. Ele fica pesado com ele mesmo e pesado com o outro. Ele se torna uma pessoa o quê? Não digo exigente, mas ele fica pesado. Ele cobra muito. Ele é pesado na cobrança com ele e cobrar na presença cobrar essa pressão sobre os outros. Ele é pesado. Aquilo que é meu, eu tenho de direito. Quem trabalha em cima de direito, não que você vai abrir mão, mas quando você tem se internalizado muito forte, aquilo que é direito se torna rígido. Você tem dificuldade de lidar com a graça. Você tem dificuldade de lidar com o perdão. Sabe por quê? É direito. E quem anda em cima desse direito pesado se torna legalista. Principalmente quem tem tendência a perfeccionismo. É pesado demais. Então, aquilo que é meu, aquilo que é de direito, que era a minha parte da herança, porque era direito. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Porque ele tem coisas que é vontade permissiva de Deus. E tem coisas que é vontade eletiva de Deus. Tem coisas que você está pedindo para Deus e Deus está dizendo, não é para você. Mas eu quero, e Deus está dizendo, não é para você. Deus está dizendo para você, não é para você, mas eu quero. Diz então, toma. Essa vontade permissiva de Deus não é aquilo que Ele tem para você. Mas se você quer, Ele diz então, toma.
você quer, mas não é a minha vontade. Essa é a vontade permissiva de Deus. Mas tem a vontade eletiva de Deus. Ele diz, olha, não, pronto, e acabou. Pode chover canivete amanhã, mas a minha vontade não vai ser o quê? Mudada. E principalmente quando você está aí no deserto, o diabo faz algumas ofertas, quando você está no deserto, e você tem que buscar de Deus, se aquilo, essa porta que abriu, esse relacionamento que você quer começar, se isso é da vontade de Deus. Mas no deserto é um negócio perigoso. Você está com sede, está com necessidade, e de repente você não busca Deus para saber se isso é da vontade de Deus. Por isso que ele diz, então, toma a sua parte que é de direito. Muito cuidado, querido, quando você vai se relacionar. Pergunta a Deus se é da vontade dele. Mas está igualzinho que eu pedi. Você escreveu uma carta para Deus, eu sei que você pode escrevê-la, e está do jeitinho que Deus, eu escrevi, externo. E o interno, está igual? Porque muitas vezes nós escrevemos uma carta para Deus que nós queremos, a gente escreve muita questão do externo, como nós somos presos no externo. Eu quero uma casa assim, está tudo certo. E Deus tem capacidade de te dar? Sim ou não? Quem já leu a quarta dimensão? Deixa eu ver quem. Poucas pessoas. A quarta dimensão ensina você a ser mais objetivo com Deus. Se você for comprar um carro, você diz que cor que você quer o carro. Qual a marca do carro? Ela ensina você a ser objetivo. Senão fala, agora é um carro, qualquer carro. Aí vem um Fusquinha, nada contra o Fusquinha. Aí vem um Fusquinha e diz, mas um Fusquinha, por que se pediu então? Então essa coisa de ser objetivo. Tem que ser objetivo. Então às vezes a gente quer uma casa. Deus, eu quero uma casa. E desenhou e Deus te deu. Agora você não pediu a Deus para essa casa se transformar num lar. Percebe como é que a gente é preso no externo? Eu quero uma casa e está aí a casa. Deus te deu a casa. Mas você esqueceu de colocar dentro dessa casa, Senhor, eu quero fazer um lar. Eu quero ser um homem melhor. Eu quero ser uma mulher melhor. E quando eu ter essa casa, não que a casa vai fazer que você ore mais, mas eu quero honrar essa casa. Essa minha casa será um lugar de cura, de libertação, de salvação. Às vezes a gente faz pedidos relacionando o externo. E por que você não coloca o interno quando você faz o pedido da casa? É porque a gente é preso na aparência. Eu quero uma mulher assim, assim, assim. E depois esquece de olhar o interno. Aí, meu irmão, já foi. Então, por que a gente não faz o pedido completo? Eu quero uma casa assim, e assim, e assim. E essa casa será assim, assim e assim. Externo. Às vezes Deus te dá alguma coisa, não é da vontade dele, querido, mas você insistiu, ele te deu. E Deus diz, agora, lida com essa bola na sua mão. E vou dizer para você, é duro quando não é da vontade de Deus. O negócio vira um fogo na nossa mão. Aí você quer devolver a bola para Deus. Quer ou não quer? Claro. Mas de repente o tipo de aliança que você fez, não tem mais como devolver essa bola. Você vai ter que trabalhar com essa bola. Eu posso ouvir um amém, querido? Vocês estão me entendendo? Amém, querido? Então uma das coisas que nos distancia da comunhão com Deus é o tal do meu. Na casa não é meu, é nosso. O salário não é meu, o salário é? Diminuiu, está vendo? Nosso. A senha bancária não é minha, é de quem? É de quem, gente? Nossa, a senha? Está ali o celular aberto, pode visitar, pode olhar. Agora, se a mulher for gastadeira, você não dá a senha não, senão você está enrolando. Se o homem também for gastador, também você não pode, não é? E nós estamos trabalhando, tem muitos homens presos em jogos, esses jogos aí, querido. Muitos homens. Muitos homens presos em jogos. Esse cara aí, você não pode dar senha, não pode dar nada. Você tem que dar para ele o quê? Serviço. Não é? Para ele trabalhar, para ocupar a mente. Libertação, amém, querido? Então, uma das coisas que distancia a nossa comunhão com Deus é o meu. Relacionamento com Deus fala nosso. É Pai nosso. É Pai nosso. Quando você tem a consciência do meu, fica muito complicado. É no seu tempo, no seu jeito e no seu modo, e você não consegue olhar, perceber
a necessidade de quem está do seu lado. De repente a pessoa está morrendo e diz, ainda não é meu tempo. Qual que é o seu tempo? Qual é o seu tempo, então, se tem alguém do seu lado que está morrendo? Qual é o seu tempo? Essa indiferença é muito complicada, não é? Verso 13. Verso 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região que distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente ou dissolutamente. Então, não muito tempo o quê? O filho mais novo reuniu tudo o que tinha. Não muito tempo depois. Deixa eu dizer uma coisa para você. Em tudo que nós semearmos, haverá uma o quê? Uma colheita. Ele diz, não muito tempo depois. Querido, tudo que você fizer, a fatura vai chegar. Fala, a fatura vai chegar. E a fatura chega. Querido, não tem jeito. Pode levar 10 anos, não importa. E o pior, sabe o que é? A fatura chega no pior momento da sua vida. O que é pior momento? De repente, o pior momento é quando você está ali, nadando na onda, em cima da onda, aí vem uma coisa e arrebenta essa onda. Quando eu digo no pior momento, não no sentido que você está em cima da onda, é um sentido interno. É naquela hora que ela vai bater e não vai adiantar onda nenhuma, prancha nenhuma, que você vai colher o que você semeou. Eu me lembro da irmã, não sei se eu contei aqui, alguém entregou uma palavra para ela, profética, diz, esse ano vai ser o melhor ano da sua vida. Vai ser um ano de bênção na sua vida. E ela diz, beleza. E ela assim, aquela palavra no coração, vai ser o melhor ano da minha vida. E Deus vai derramar, e Deus vai derramar, e Deus vai derramar. Querido, foi o pior ano da vida dela. E ela foi perguntar a Deus por que Ele havia falado que era o melhor ano da vida dela. E Deus diz, foi o melhor ano da sua vida na minha perspectiva e não na sua. Sabe por quê? Que você esqueceu que você semeou para trás e esse ano foi o ano da sua colheita para eu tratar com você. Amém, gente? Pois é. Então, muito cuidado quando diz vai ser o ano, vai ser o maior ano de bênção na sua vida. Senhor, me ajuda aqui. Me ajuda aqui. Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita aí? Tratamento de Deus é coisa boa para nós, sim ou não? Então ele diz, não muito tempo depois. Às vezes a gente fica enrolando, a gente traz para dentro da nossa perspectiva o tempo nosso, mas não entra no tempo de Deus. Não muito tempo depois. A questão aqui não é o seu tempo, é o tempo de Deus. Querido, eu vou dizer uma coisa para você. 1 minuto no mundo espiritual, você não tem noção o que o diabo pode fazer na sua vida. 1 minutinho só. Parece que para nós é pouco tempo, né? Não é? É. Mas 1 minuto no mundo espiritual, dá para jogar sua casa no chão com uma facilidade, você não tem noção. Porque 1 minuto na nossa vida aqui, uma palavra pode arrebentar sua casa como um todo. Ele diz, não muito tempo depois. E ele diz, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha. Pessoas negligentes. Reuniu tudo num pote só. Não distribui, não tem essa consciência de ser um bom mordomo, de ser prudente. Tudo o que tinha e põe num bojo só. E quando aquele bojo vai embora o quê? Tudo. Por isso que é bom você semear. Semeia aqui, semeia ali, guarda aqui, guarda aqui. Não é assim? Nos ensina, não é assim que os financeiros ensinam? Não ponha tudo numa aplicação só. Não é assim que ensina? Reuniu tudo o que tinha num lugar só. Meu irmão, a Bíblia diz que quando você lançar o pão, lance o pão sobre as águas. Lança ali, lança aqui, não é assim? Lança aqui, porque amanhã o seu filho colhe, o seu neto colhe. É ou não é? É, tem que semear. Você tem que distribuir, você tem que semear. Sabe por quê? Amanhã as pessoas vão te procurar. E vai ser grato a você e vão começar a te abençoar também. Amém, querido? Quando reuniu tudo o que tinha, está pensando em quem? Nele. Eu nunca vou ter falta, eu nunca vou precisar. E a primeira coisa quando a gente diz que não vai ter falta, o que você pensa?
Sinceramente, entre nós aqui. O que você pensa, gente? O que é, gente? Pronto, por que você está com medo de falar, então? A gente pensa que não vai fazer, vai ter falta de quê? Dinheiro. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu lido com gente que tem dinheiro, mas não tem a cabeça mais. De que valeu o dinheiro? Eu lido com gente que tem dinheiro e está na depressão profunda. O que valeu o dinheiro, querido? Eu conheço gente que tem dinheiro e está doente, o dinheiro não pode comprar a saúde dele. O que valeu o dinheiro? Quando eu perguntar que vai lhe faltar alguma coisa, o que você pensa agora a partir de hoje? Percebe como a gente é muito mamão, querido? Percebe como a gente está muito ligado no dinheiro? E a Bíblia diz que existe dois senhores, ou Jesus ou mamão na sua vida. Ele diz, não muito tempo depois, reuniu tudo. Se não reúne tudo, se distribui para os outros. E quanto mais se distribui, sabe o que Deus faz? Mas Ele põe na sua mão. Eu posso ouvir um amém, querido? Ele reuniu tudo. Pensando em quem? Nele. Ele pensou nele. Ele não pensou em mais ninguém. E o verso continua. Reuniu tudo que tinha e foi para uma região o quê? Distante. Quando você reúne tudo que você tem, então você começa a andar aleatoriamente. A andar ao léu. Distante. Distante da família, distante das pessoas. Eu vou para um lugar distante, onde eu acho que é o melhor para mim. Lugares distantes. E tem lugares que distanciam, não tão distante assim, e tão perto de você, que distanciam você de Deus. Mas a Bíblia diz que foi para um lugar distante. E tem lugares não tão distantes assim, tão pertinho de você, que distancia você de Deus. Eu quero fazer uma pergunta em cima disso. Onde você está hoje? Te aproxima ou distancia de Deus? Agora eu quero fazer uma pergunta em cima disso. O que te distancia é o lugar ou seu coração em relação àquele lugar? Porque qualquer lugar você pode estar. Agora, claro, né, gente? Eu vou lá, não sei para onde, porque lá eu sou firme. Tem lugar que você não pode passar perto. Você não está preparado para algumas coisas. Tem lugar que você não vai passar. E tem lugar que Deus não te enviou. Teve um pastor que ele tem uma visão de uma potestade, num certo estado nosso. Ele foi e pegou o avião, e o avião caiu no meio do caminho. Você pode questionar, mas ele foi fazer a obra de Deus. Sob direção de quem? Mas o avião caiu, mas ele foi fazer a obra de Deus. Quem mandou ele ir? Nem tudo que é para você fazer, primeiro você espera a direção de Deus. Eu posso ouvir um amém, querido? Mas a ansiedade nossa é tanta que a gente quer dar mãozinha para Deus. Deixa eu começar a fazer aqui. Não é assim? Que nada. Tem um lugar distante, está muito próximo de você. Muito próximo de você. Ele disse que foi para um lugar muito distante. Quando ele reuniu, ele pegou aquilo que tinha de direito. Quando ele não considerou o nosso. Quando diz reuniu tudo, ele está pensando tão somente nele. Eu vou para um lugar distante e nada há de me faltar. Você vê que ele pegou o versículo e inverteu. Quando ele achou que o dinheiro não ia faltar, mas a Bíblia diz, Salmo 23, verso 1, diz, eu sou o seu pastor e nada há de ti. Quando você confia no dinheiro que você tem, Deus coloca em situação de dizer, tá bom, está aí o seu dinheiro, agora resolva com o seu dinheiro. Resolva com o seu dinheiro. Aí ele diz então, uma região distante. Hoje, o seu relacionamento, o que você tem com o que você faz, te aproximou ou distanciou de Deus? Ou tem distanciado de Deus? E ele continua dizendo, um lugar distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. A gente fala muita coisa aqui dos 10%, eu vou reforçar isso. A gente pega os 10% e devolve para Deus e diz, agora o 90% é meu. E você age de maneira dissoluta, irresponsável. Porque quando você entende que você devolveu 10, que 90 é seu, você é pródigo. Você acha que você tem direito sobre aquilo. E por isso você faz alguns investimentos, você toma na cabeça, porque você não consultou para aquele que é dono. Eu posso ouvir um amém, querido?
Quando diz que você está gastando irresponsavelmente, que você acha que os 90% é seu. Porque você devolveu 10% de direito. E depois você fica com 90% e acha que é de direito. Você se perdeu. Aí a coisa começa a dar errado, aí você vai cobrar o quê? Mas eu estou dando o dízimo. Por que está dando errado? Você não entendeu com Deus, não trabalha através com relação de direito. É com relação de graça. É com relação da graça de Deus. Só isso você tem que relacionar. E a Bíblia diz que ele gastou irresponsavelmente. Aqui eu quero fazer uma pergunta para você. Os 90%, se é que você dá os 10%, não tem problema. Se você não dá os 10%, você tem 100%. O que você está fazendo hoje? Você está fazendo de maneira irresponsável? Dissoluta? Pródiga? O que você faz hoje com seus 90%, você consulta a Deus para fazer? Se você não consulta, querido, não estou falando de coisas ordinárias. Você tem que trazer o pão mesmo, você tem que pagar a conta. Não estou falando dessas coisas, não. Estou falando de investimento. Você consulta a Deus para investir? Porque se você não consulta a Deus, naqueles 90% tem na sua mão, você se torna uma pessoa irresponsável. Porque se amanhã não der nada, você vai falar que o quê? Então você está jogando na sorte. E Deus não trabalha com sorte. Deus trabalha com propósito. Eu posso ouvir um amém, querido? Deus trabalha com propósito. Esse negócio de fazer uma fezinha, esse negócio não funciona aqui não. Ela não tem na Bíblia não. Tem sim ou não? Você faz fé na Bíblia? É bem diferente, com certeza. Ele diz, e vivendo irresponsavelmente. O duro é as pessoas colocam o dinheiro em algumas coisas e começam a orar para Deus abençoar. Deus não vai abençoar onde Ele não te direcionou. Você pode escrever isso daí. Deus não vai abençoar para onde Ele te direcionou. Vamos lá, continuando. Quantas horas? Uai. Eu estou em qual versículo? Vamos lá no 14, vai dar tempo. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande o quê? Fome em toda aquela. Depois que você gasta tudo que você não semeou, querido, aonde você vai colher se não semeou? Porque você gastou tudo para você. Porque no início ele diz, me dá o que é meu. Eu tenho tudo porque eu tenho direito. E depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. Quando você entende que é meu e gasta tudo achando que é tudo seu, quando vem o deserto e o deserto vem para todos, o dia mau vem para todos, onde você semeou? Aonde você plantou? Você plantou em asfalto, querido? Você não vai colher. Depois de ter gasto tudo. E certamente ele não semeou com ninguém. Semeou só com ele. Para o prazer dele. Aí houve uma grande... depois de ter gasto tudo, que achou que era tudo dele, houve naquela região, uma grande fome em toda aquela região. Uma grande fome. O dia D vem para todos, querido. O deserto vem para todos. Tem dia na minha vida que parece que o céu é de bronze e o chão é de ferro. E nessa hora, você tem que lembrar aonde que você semeou e o que você semeou. E sabe o que nessa hora você tem que fazer, meu irmão? Agarra na graça. Porque se você não agarrar na graça, você vai ficar com situação com Deus. Você vai achar que Deus tem direito de te dar algumas coisas. E quando você semeia por direito, então você entende que Deus por direito tem que te abençoar. Só o fato de você estar vivo hoje aqui é bênção de Deus na sua vida. Mas você quer bênçãos específicas, porque agora eu dei isso e eu quero aquilo. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus está aqui para te servir, não. Deus está aqui dizer para você que Ele é Deus e tem um comando sobre todas as coisas. E pronto. Então teve grande fome, mas ele não tinha semeadura na vida. Por isso que é bom você sempre semear. É o melhor lugar você semear no reino de Deus. Semeia no reino de Deus, querido. Lá é garantia certa de uma boa semeadura. Ele diz, grande fome em toda a região. E ele começou a passar o quê? Necessidade, prova. A prova vem para todos. O mais importante do que a prova é você ser o quê? Aprovado. Porque a prova vem para dizer aonde está o seu coração de fato. A prova vem para dizer para você a quem você
Serve. A prova vem, querido. Não adianta falar que não vem, a prova vem. De uma forma ou de outra. Mas eu entendi, eu quero crer que você pensou, a prova vem. Você vai pensar o quê? Faltou dinheiro. A prova veio, não tem dinheiro. Não, não é isso. A prova veio uma situação em casa. Com o filho, com o casamento, com a casa. A prova vem. A prova vem, querido. Aí a primeira coisa que você pensa, meu Deus, vai faltar dinheiro? Eu estou guardando dinheiro lá, você vai faltar, vou ter que usar tudo? Não necessariamente. Você está com dinheiro lá, guardado, e o filho problemático. De que valeu o dinheiro? Nada. A prova vem de várias maneiras e de diversos o quê? Lugares. E houve uma necessidade. Eu quero fazer uma pergunta para você, a gente vai continuar à noite. Qual a sua maior necessidade hoje? Qual que é? Que seu filho seja curado? Que você seja curado? Qual a sua maior necessidade hoje? Você consegue dimensioná-la? É interessante que quando a gente fala maior necessidade, a gente pensa primeiramente o quê? O que a gente pensa primeiramente, gente? Material. A gente nunca pensa em primeiro lugar espiritual. A Bíblia diz em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar no reino de Deus e essas coisas serão o quê? Quando vier a necessidade, querido, não pensa no material primeiro não, pensa no... É lá em cima, é o espiritual que vai determinar. Mas toda vez que vem a necessidade material, reflete o seu o quê? Espiritual. Você pode escrever isso daí. A sua necessidade material está refletindo no seu espiritual. Tu vai dizer, então quer dizer que se está uma necessidade material, estou em pecado? Não necessariamente. Eu estou dizendo que você vai ser o quê? Provado. Está tudo certo, ué. Você está certinho, está tudo certo, mas Deus diz, vamos provar o rapaz aí, ué. E essa prova é para você o quê? Crescer. Tem situações na nossa vida, querida, é para disciplinar mesmo. Tem situações que vêm na nossa vida porque você deu brecha para o diabo mesmo. E vem. Tem situações na nossa vida que o diabo vem com tudo, ele vem para cima com tudo. E você está certinho com Deus, está tudo lá legal, está tudo certo. E Deus diz, deixa eu ver. Eu quero ver até onde Ele me ama, até onde Ele confia em mim. Posso ouvir um amém, querido? Quando vier a necessidade, não pense primeiramente no material, não. E a nossa tendência é pensar primeiramente no material. Aí Mateus 6,33 diz, buscar em primeiro lugar o reino de... E essas coisas, você está preocupado, vai ser o quê? Então você faz o seguinte, quando vier uma necessidade, pensa primeiramente no mundo o quê? E não no material. Não no material. Quando você cai nessa esparrela do diabo, pensar no material primeiro, você perde a dimensão do espiritual. E o seu socorro virá primeiramente do mundo o quê? Espiritual. Vamos fechar esse negócio e ficar de pé. O que nos distancia e o que nos aproxima de Deus. E a Bíblia diz que começou a passar necessidade. E quando você começar a passar necessidade, todos nós passamos, primeiramente você pensa no mundo espiritual. Você pensa em Deus. Não pensa porque está faltando, não. Pensa em Deus em primeiro lugar. Digo, Deus, estou aqui a necessidade. Não estou entendendo nada, mas eu confio no Senhor. Se for um levante do diabo, então eu vou arrumar os irmãos aqui da oração, que vai entrar comigo nessa batalha, vamos jogar esse negócio por terra em nome de Jesus. Mas se for prova do Senhor, me ajude a ser aprovado. Me ajude a não abandonar o Senhor, a não murmurar contra o Senhor, mas crer que o Senhor está no controle de todas as coisas. Quando vier a necessidade, querido, pergunta a Deus se há alguma brecha na sua vida. Percebe que tudo volta para quem? Para Deus. Não fica preso à necessidade em si, mas se prenda àquele que cuida verdadeiramente de você. O que nos distancia, o que nos aproxima de Deus? Consciência de ser filho. Consciência de relacionamento, de comunhão e relacionamento. Essa é a diferença. Eu continuo sendo filho, mas eu tenho relacionamento com o Pai? Contento com muito pouco, com miséria. Deus tem muito mais para você. O que nos distancia de Deus? Guardar tudo e não semear. Pensar só em você mesmo.
quando vier a necessidade, uma das coisas que acontece quando vier a necessidade, onde você semeou, começa a brotar. Começa a brotar, por incrível que pareça. Conheço um rapaz que ele arrumou um emprego, sabe por causa do nome de quem? Do pai dele. Ele chegou na empresa e disse: como é que é o nome do seu pai? O dono perguntou: o nome do meu pai é fulano de tal, tal, tal. Seu pai mora em tal lugar? Ele diz: eu vou te dar emprego por causa do nome do seu pai. Deixa eu dizer uma coisa para você. Muito cuidado com o que você semeia com o seu nome. O seu filho amanhã pode escolher coisas boas ou coisas... Aí você vai questionar: quer dizer que meu filho vai pagar pelo pecado do pai? Ninguém paga pelo pecado do outro, mas sofre consequências, sim ou não? Sofre. Muito cuidado, querido. Não guarde tudo para você, não. Semeie. Amanhã seu filho vai chegar num lugar, ser filho de quem? De fulano, diz: eu vou te dar esse emprego, sabe por quê? Seu pai fez uma boa semeadura aqui neste lugar. Aí você colhe. Colhe ou não colhe? Colhe. Muito cuidado com essas semeaduras. Quando a necessidade vier, vai brotar onde você semeou. Não semeia semente em asfalto, não, porque quando vier a necessidade, você não vai achar nada, querido. É nada. Feche os olhos, vamos orar. E o nosso tema é o que distancia ou que nos aproxima de Deus. Não quero ser só apenas o teu céu. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Vamos orar, fecha os olhos. Eu não sei o que você tem feito, tem distanciado ou aproximado você mais de Deus. Religião não aproxima você de Deus, querido. Não aproxima você de Deus. Religião não aproxima de jeito nenhum. Sabe o que se aproxima de Deus? É fome e sede dele. E quando você é sincero, diz: Deus, eu tenho fome do Senhor, eu tenho sede do Senhor, se revela a mim. A Bíblia diz: aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e quando ele bate a porta, abre. O apóstolo Paulo, ele era sincero no que fazia, sim ou não? E ele matava cristãos, dizia: eu estou certo, eu estou no direito. Mas ele era sincero. Não basta ser sincero, querido, tem que haver transformação. E quando Paulo, no caminho de Damasco, ele foi jogado ao chão e diz: então, Paulo, por que você está me perseguindo? Ele diz: ué, eu estou perseguindo aquilo que é de direito, de matar os cristãos. Diz: se você persegue a eles, você persegue a mim. Nem tudo de direito, querido, está no direito de Deus. Muito cuidado com isso. Você que é muito cheio de direito, se arroga por ser honesto. Muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Você está medindo a sua vida com Deus pela sua necessidade. Ser honesto não é mérito, é obrigação. Não tem nada a ver com vida com Deus. Nada a ver. Eu pago tudo certo, faço tudo certo, melhor para você. Agora, vida com Deus é outro patamar. Não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Nada. O que nos distancia e que nos aproxima de Deus: individualismo, egoísmo, falta de entendimento, de pertencimento, de identidade, de propósito,
viver irresponsavelmente, inclusive com os dons que Deus colocou na sua mão, e você está vivendo dissolutamente com esse dom que Deus colocou na sua mão. Você está usando o seu bel prazer. Deus te deu um dom maravilhoso e você está usando só para você. E você não distribui para os outros. Ele te deu um talento e você está enterrando esse talento. Você é irresponsável com esse talento que Deus colocou na sua mão. Essa capacidade absurda que você tem de envolver pessoas e você vive para você. Você está vivendo irresponsavelmente e dissolutamente. Essa capacidade você tem de motivar as pessoas. E você está vivendo só para você. Vivendo irresponsavelmente. Mas hoje Deus te chama aqui nessa manhã e diz: olha, tem problema não. Pode vir você do jeito que você está, eu quero te transformando. A pergunta é: você quer se aproximar de Deus nessa manhã? Ou mais de Deus nessa manhã? E para você que está vivendo distante de Deus, Ele te chama hoje. Ele te trouxe aqui você nessa manhã te dizendo: eu estou te aguardando. Basta uma palavra sua hoje. É você dizer: eu quero mudança na minha vida. Eu preciso desesperadamente de uma mudança na minha vida. Eu não quero viver para mim mesmo. Eu quero viver para o Senhor. Vamos orar então? Repita comigo dizendo assim: Pai, nesta hora eu abro o meu coração e eu recebo seu Filho Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu que um dia andei em teus caminhos, mas esfriei. Arrependido eu volto. Perdoa os meus pecados e me aceita como eu sou. Ainda com os olhos fechados, eu gostaria de orar por você, querido, que entendeu essa mensagem, que você precisa hoje ter Deus como Pai, mas antes de tê-lo é você ser filho. Se você foi sincero e fez essa oração pela primeira vez dizendo: Pai, eu abro o meu coração e te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Tem alguém aqui no nosso meio que fez essa oração pela primeira vez? Levante nas suas mãos, eu quero orar por você. Tem alguém que fez essa oração pela primeira vez dizendo: Pai, eu abro o meu coração. Tem alguém? Levante bem alto para que eu possa ver. Bem alto. Para você que fez essa oração pela primeira vez dizendo: Pai, eu abro o meu coração. Talvez você está dizendo: tem uma pessoa aqui, pode abaixar. Tem mais alguém? Levante bem alto a sua mão. Outra pessoa lá atrás. Tem mais alguém? Quem já levantou, não precisa levantar não. Mas quem não levantou ainda, levante bem alto a sua mão. Hoje é dia de conserto. Hoje é dia de volta para casa. Hoje é dia de reconciliação. Levante bem alto a sua mão, querido. Você é livre para tomar essa decisão agora. Levante bem alto a sua mão. Eu vou orar por você. E vou te garantir que sua vida nunca mais será a mesma. Nunca mais será a mesma. Quer ver que eu vou ter muito dinheiro? Não. É que Deus vai arrancar esse coração de preste e colocar um coração de carne. É isso que Ele vai fazer. Você que levantou a mão, vem aqui, eu vou orar por você. Lá atrás, vem aqui, eu vou orar por você. Sai do seu lugar, alguém vem com essa pessoa aí. Pode vir aqui, eu vou orar por você. Pode vir. Pode vir, dá um passo de fé. E vou dizer para você: você nunca mais vai se arrepender por ter tomado esse passo diante do Senhor. Pode sair do seu lugar e vem aqui. Vem alguém com essa pessoa. E você talvez tomou coragem agora. Sai do seu lugar, você é livre agora. Pode sair do seu lugar e venha para cá, eu vou orar por você. Sai do seu lugar e pode vir. Você é livre agora, não levantou a mão, mas agora está com uma vontade tremenda de se achegar aqui. Pode vir aqui, eu vou orar por você. A igreja orando agora, a igreja orando. Agora precisa da igreja orando agora. Tem mais pessoas que precisam se achegar aqui. Você sabe que você precisa se achegar aqui. Você sabe que você andou nos caminhos do Senhor e esfriou. E você precisa se achegar aqui. Vem para cá, Deus te chama. Pode vir para cá, Deus te chama. Sai do seu lugar, querido. A vida que você está levando hoje está distanciando você de Deus. Você está querendo aí dar um jeitinho. Vem para cá, Deus te chama hoje. Deus quer te visitar de maneira sobrenatural. E você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Nunca mais. Vem para cá, Deus te chama nessa manhã. Pode vir, querido. Está chegando mais uma pessoa aqui. Tem mais pessoas que precisam chegar aqui. Você está muito distante de Deus, querido. Você virou religioso. E Deus não quer trabalhar com religioso. Deus trabalhar com filhos. Sai do seu lugar e vem para cá.
Estenda a mão para cá e vamos orar por essas vidas. Estenda a mão para cá. Comece a orar por essas vidas aqui agora, em nome de Jesus. Comece a ministrar sobre a vida delas agora, restauração completa sobre essas vidas agora. Pai, em nome de Jesus, apresentamos essas vidas. Foi o Senhor que as trouxe. Nós queremos que o Senhor fazer infinitamente mais do que elas têm pedido ou pensado. Toma a mente, faz essa mente cativa agora em nome de Jesus. E eu ministro a paz do Senhor sobre esses corações agora em nome de Jesus. Ministramos a cura do Senhor sobre essas vidas agora em nome de Jesus. Ministramos agora a restauração daquilo que perdeu, seja restituído agora, na autoridade que é no nome de Jesus de Nazaré, Senhor. Nós ministramos a restauração, a restituição daquilo que foi levado sobre essas vidas. Toma essas mentes, faz cativo ao Senhor. E o inimigo não terá mais direito sobre essas vidas. Nós damos um basta do inimigo sobre essas vidas, sobre os seus bens, sobre os seus familiares, sobre tudo que tiver por herança o nome deles. Está quebrada, anulado, cancelada agora, na autoridade que é no nome de Jesus. E nós profetizamos uma nova vida para essas vidas agora. A vida do Senhor, em nome de Jesus. Escreve o nome delas no livro da vida, no nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe. Muito bem, você começa à minha direita aqui. Só pegar seu nome. Marcinho, pega o nome dela aqui mesmo. Erga suas mãos aos céus, querido. Eu não sei o tamanho da necessidade, mas eu conheço um Deus que é grande demais para suprir as suas necessidades. Eu não sei por onde você andou. Eu não sei por onde. Mas hoje eu caminho de volta hoje, em nome de Jesus. Abra sua boca agora e comece a orar a Deus. Peça a Ele, querido. Deus está aqui para te abençoar. Deus tem um prazer maior, o maior prazer de ouvir a sua oração. Não perca essa oportunidade. Tem anjo aqui neste lugar agora. Tem anjos ministradores aqui neste lugar. Agora creia, não fica sentindo, não estou sentindo. Agora fecha os olhos, agora entre você e Deus agora. Vai orando agora, creia. Creia. Você está na casa do Pai, você está na casa do Pai, querido. Ore, ore, abre a sua boca e declare a tua bênção nessa manhã. Não saia. Você está na casa do Pai. E Deus tem melhor para você. Pai, em nome de Jesus, vai liberando mais anjos ministradores aqui neste lugar. E libera anjos em alguns caminhos aqui que foram travados por obras de macumbaria, de feitiçaria. Pai, dê uma voz de comando agora aos seus anjos, que vá trilhando esse caminho agora. E desembaraça essa vida agora. Desembaraça esse negócio agora, na autoridade que há no nome de Jesus. Joga a luz agora, Senhor. No espírito de engano agora. Joga a luz agora. Que as escamas caem dos olhos agora em nome de Jesus. Que chegue luz agora. No mais profundo dessa alma agora. Chegue essa luz agora na autoridade que é no nome de Jesus de Nazaré. Derrama unção. Quebra esse jugo agora, Senhor. E traz o bálsamo de Gileade. E que todos possam aproveitar essa graça, a unção e o favor do Senhor. E esperar e descansar em Ti em nome de Jesus. Pessoas carregando culpa aqui, Senhor. Tira essa culpa agora. Tira essa culpa sobre essa pessoa agora. Na autoridade que é no nome de Jesus de Nazaré. E que eles tenham agora, Senhor, que eles aprendam a ser filho do Senhor. E desfrutar desse amor do Senhor como Pai. Na autoridade que é no nome de Jesus. Eu quero declarar uma semana de vitória. Contempla o coração de cada um, Senhor. No nome de Jesus. Amém e amém. Vai em paz, Deus te abençoe, querido.